Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa Miramês. Tem alguém pela primeira vez na nossa casa? Seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida, levanta a mão, né? Nosso expositor vai tentar esclarecer. Se não conseguir, no final da exposição a gente tenta esclarecer, tá bom? Importante não ir para casa com dúvidas. E alguém pela primeira vez na Casa Espírita? Também, né? Ah, sim. Seja bem-vindo, viu? Então, pessoal, para que possamos ter uma exposição tranquila, eu já vou pedir, né, um favor para vocês, para desligar o celular ou colocar no modo silencioso, para que possamos ter, né, um esclarecimento tranquilo do tema de hoje, que está aqui no quadro, né? Parentesco, filiação, parecência física e moral. Vamos falar muito, né, daquilo que nós já estamos aí acostumados, né, com os parentes, né, com as pessoas que convivem conosco do nosso lado, né, seja no plano físico ou espiritual. E quem vai fazer a exposição para nós, Milton Maia, já está aqui conosco, que entende bastante desse assunto. Bom, pessoal, temos também, né, uma orientação da água fluídica. Quem trouxe as garrafinhas para fluidificar, não esquecer no final da reunião de pegar, né, que fica ali atrás, tá bom? Então vamos então fazer a nossa prece para darmos início, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de amor e de bondade. Jesus, nosso companheiro, nosso irmão, a Miramês e toda a sua equipe que nos recebe, que já está nos acolhendo, tratando de cada um de nós, dentro das nossas necessidades, seja elas física, psíquica ou espiritual. A partir do momento que adentramos nessa casa, estamos sendo amparados por todos esses irmãos de luz. Agradecemos a Jesus, que faz parte da nossa caminhada, através dos seus ensinamentos, que viemos buscar nessa noite de hoje, para que possamos caminhar firmes no seu destino, que é a busca da liberdade, a busca da felicidade. Que seja feita a sua vontade, hoje e por todo sempre, que assim seja. Convidamos então o Milton. Boa noite a todos, que Jesus abençoe, obrigado pela oportunidade. Rogo a Jesus
para estar conosco nesse estudo, para que possamos obter o máximo aproveitamento dele. O assunto é muito sério, é muito importante, né, que é o parentesco, filiação, parecência física e moral, né? E nós baseamos na doutrina espírita para poder trazer esse assunto. Então nós buscamos no Livro dos Espíritos, nas perguntas de 203 até 217, nós também baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, do item 18 ao item 23, e baseamos também no livro Nosso Lar, que também trata deste assunto, né? E a mãe de André Luiz, depois que André Luiz estava desencarnado, a mãe de André Luiz contou para ele uma coisa que André Luiz não sabia. A mãe de André Luiz contou para ele que o pai dele tinha vida dupla. Que o pai dele, em determinada época, tinha 8 amantes, 8 namoradas, né? E viveu uma vida como um homem vulgar, um homem comum. Porque naqueles idos do século XX, do início do século XX, ainda hoje o brasileiro é muito machista, né? Naquela época era muito mais. Então muitos homens se achavam no direito. E o pai do André Luiz não era diferente. Só que um dia ele desencarnou. E no mundo espiritual, o tempo passou e essas 8 mulheres também desencarnaram. E elas, cheias de ódio dele, porque ele prometeu muita coisa para elas e nunca deu nada. Casa, sítio, roupas, recursos materiais, que ele usou para poder conquistar a confiança delas, e ele nunca cumpriu nenhuma promessa com relação a elas. E estando no plano espiritual, desencarnado, essas 8 mulheres então o atormentaram. Atormentaram durante muitos anos. Ele sofreu muito, penou muito, mas o tempo foi passando e uma a uma dessas mulheres foram sendo acolhidas, foram sendo levadas para os planos de atendimento e socorro espiritual. Abriram mão da vingança delas. Mas 2 mais rebeldes não aceitaram e continuaram perseguindo o pai do André Luiz. Ao longo dos anos, a mãe do André Luiz, orando e pedindo socorro a Jesus, conseguiu que o marido dela, o pai do André Luiz, fosse acolhido e fosse preparada para ele uma reencarnação. Então ele reencarnou e 5 anos após a reencarnação dele, a mãe do André Luiz pediu permissão para reencarnar também e pediu para que fosse feita uma programação espiritual onde ela iria recebê-lo por marido. E iria receber aquelas 2 mulheres terrivelmente obsessoras, terrivelmente perseguidoras, rebeldes, iria receber essas 2 mulheres como filhas deles. Então seriam 2 filhas extremamente difíceis, devido à vulgaridade, devido à rebeldia, que lhes era comum na vida passada, ou vida pretérita, como alguns preferem dizer. Então, ela nutria esta esperança, e no capítulo que se chama, no capítulo do livro Nosso Lar, que se chama Sacrifício de Mulher, ela diz que pretende, no final desta reencarnação para a qual ela estava iniciando, quando chegar o final desta reencarnação, ela pretende voltar para Nosso Lar
levando consigo novas afeições. Ou seja, foi preparado para ela uma reencarnação missionária, onde a missão dela é transformar as inimigas do marido, as inimigas do esposo, em filhas adoradas do coração. Educá-las, discipliná-las, elevá-las à condição profissional, intelectual e moral, ao ponto de se espiritualizarem. E quando chegar o final da reencarnação, estariam retornando ao mundo espiritual, não para os abismos de onde elas saíram, mas para os planos superiores. Então, a história da família do André Luiz é a história comum de todos nós. André Luiz, a família de André Luiz foi tomada como modelo, como exemplo, para nós percebermos a situação da nossa família. A grande maioria de nós reencarnamos a partir dos abismos. Devido à nossa dureza de coração, devido ao nosso apego à matéria, não tivemos mesmo a oportunidade de ingressar nos planos superiores, como, por exemplo, o nosso lar. E para nós, nosso lar é um plano superior, apesar de estar localizada no limiar da zona umbralina. Está na 8ª faixa terrestre, 8ª faixa das vibrações terrestres. É o limiar da zona umbralina. Então, nos arredores de nosso lar, existem espíritos atormentados, existem espíritos sofredores. Quem leu o livro viu, né? Um caso muito típico da mulher vampiro, que ela trazia o seu corpo perispiritual com 58 manchas escuras. No seu corpo, 58 manchas escuras. E a enfermeira Narcisa, junto com o vigilante Carlos, explicou para o André Luiz que cada uma daquelas manchas era um aborto que ela tinha feito. Não nela, ela era parteira. Isso na época do Brasil Império ainda, né? O Segundo Império, 1850, 1860, até o ano de 1900 e pouquinho. Então, o aborto era praticado por essa senhora. E ela se achava no direito de entrar em nosso lar, porque, segundo ela, era uma mulher muito bondosa, que ajudava as moças que se perdiam, que eram enganadas pelos seus namorados. Então, a mãe de André Luiz ensina para ele: meu filho, nós fomos criados para amar, nós fomos criados pelo amor, para amar, mas amar é muito difícil. Então nós estamos reencarnados. Olha, a mãe do André Luiz, nós estamos reencarnados para aprender a amar. Cada dia, cada experiência é um aprendizado a mais na ciência do amor, que nós somos extremamente carentes, extremamente necessitados. Então, ela explica que este é o nosso dever, meu filho. Esta é a finalidade da nossa reencarnação, reconciliar com os adversários. Esta é a finalidade da nossa reencarnação, reconciliar com os nossos inimigos. E os nossos inimigos não estão longe. A misericórdia divina colocou os nossos inimigos diante de nós. Quando abrimos os olhos de manhã, a primeira pessoa que nós enxergamos na nossa frente, né, é o nosso próximo. Sem dúvida alguma, é o próximo mais próximo. Mas, muitas vezes, são pessoas a quem devemos, são pessoas que prejudicamos muito no passado. A própria mãe do André Luiz iria deitar com aquele que foi marido na reencarnação passada, novamente como marido,
e estaria sujeito novamente às traições dele. Porque quando nós reencarnamos, nós esquecemos do passado. Esquecemos as promessas que fizemos no mundo espiritual antes de reencarnar. O Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier, ensina para nós que nós somos campeões da promessa. Prometemos tudo para reencarnar. Depois que reencarnamos, esquecemos e repetimos os nossos erros. A senhora quer falar? No caso da parteira, ela vem com um monte de mancha e tal, dá errado. Aí ela fazia o aborto nas pessoas. Mas aí como é que fica então a pessoa? Aí vinha as duas, a parteira vinha com manchas e a outra também? Com certeza. Com certeza. Só que foi estudado o caso da parteira, porque ela queria entrar na cidade de Nosso Lar de todo jeito. Ela se achava uma pessoa muito virtuosa, que ajudava as mocinhas. Né? Olha a cabeça das pessoas. Né? E o André Luiz, na inexperiência, quase abriu o portão para ela. Narcisa disse: não, André, não faça isso. Vamos consultar o vigilante Carlos. Foram consultar e o vigilante olhou, que treinado, né, com a visão espiritual treinada, viu as manchas e disse: nós não podemos colocá-la aqui dentro. Então, quando o vigilante Carlos falou: ó, minha irmã, o seu lugar ainda não é aqui, aí ela se revelou. Ela começou a xingar, começou a praguejar, começou a rogar estigmas de tudo enquanto é tipo contra o André, a Narcisa e o vigilante. Né? Mas as famílias se fortalecem, presta atenção, as famílias se fortalecem na medida em que os membros da sua família vão vencendo os seus instintos inferiores, vão vencendo as suas imperfeições e aumentando o amor. É para isso que existe a reencarnação. A reencarnação é para que nós possamos nos reeducar. Nós estamos mergulhados num tratamento espiritual de longo curso, de longa duração, chamado reencarnação. E nós temos, o André Luiz fala que o lar, a família, é uma reunião de desobsessão. Ele fala que não existe nenhuma reunião de desobsessão tão perfeita quanto o lar. Porque nós temos uma doutrinadora fora de série que se chama mãe. Vai fazer seu para-casa. Já tomou banho? Já escovou os dentes? Arruma sua cama. Põe a roupa suja na máquina para lavar. O dia inteiro nos doutrinando, nos ensinando, graças a Deus, adquirindo os bons hábitos. Porque um dia deixaremos de ser filhos e vamos ser pais. Já estamos preparados. Já sabemos lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, não é? Então, o André Luiz diz que é difícil encontrar um outro lugar onde a mediunidade é tão praticada quanto dentro de casa. Então, a família material é formada pelos laços do sangue. E os vínculos da família material nem sempre são de interesses espirituais. Muitas vezes casa pela beleza, muitas vezes casa pela riqueza, muitas vezes casa pelo poder. E quando acaba a beleza, e a beleza vai acabar, quando acaba a riqueza vai acabar, e quando acaba o poder, e o poder vai acabar, acaba o casamento. Acabou o motivo da união. O casamento acaba. Não tem mais motivo para estar unido. Mas as famílias unidas pelos valores do espírito, são os valores espirituais, pela busca da renovação íntima, pelo hábito de orar, pelo hábito de fazer o bem, pelo hábito de buscar o evangelho, de ajudar os necessitados, pelo sentimento do amor puro, essas famílias vão continuar unidas, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Então, quando Jesus fala no Evangelho, não separeis vós o que Deus ajuntou,
Jesus está dizendo a verdade. Porque Deus, quando Deus junta pessoas que se unem pelo amor. As pessoas que se unem pelos interesses não foram juntadas por Deus. Então essas uniões, muito certeiramente, serão esfaceladas. Então, as famílias formadas pelo amor, elas continuarão, elas são estáveis. Então, os espíritos se unem numa verdadeira reunião, se unem através do sentimento que funciona como um imã, que mantém as pessoas ligadas umas às outras. As pessoas se procuram. Nós vemos muitas vezes a pessoa pega um ônibus cheio de criança, malas, papagaio, e viaja horas e horas para visitar a mãe, para visitar o pai, gastando um dinheiro que não tem, passando um aperto, uma luta, um sacrifício muito grande para buscar os seus eleitos do coração, os seus afetos. Então, aqueles que se amam, se procuram, se encontram, seja na terra, seja no mundo espiritual. É lei de atração, né? Muito bem, então, no capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre parentesco e sobre filiação, nós temos lá ensinando para nós que muitas reencarnações, tivemos muitas e muitas reencarnações, e por causa disso mesmo, a nossa parentela, os nossos afetos, são muito além dos afetos da reencarnação atual. Então, nós temos pessoas que nos amam muito, que estão desencarnadas e que vêm nos visitar. Vocês sabiam disso? Eles vêm nos visitar nas horas de folga deles. Eles pedem para vir nos visitar no domingo de manhã. Gente, evita brigar no domingo, porque os espíritos, nossos familiares, nossos amigos, vêm nos visitar. É um momento de alegria, né? Então, o parentesco tem origem nas afeições, nas uniões que aconteceram em vidas passadas. Então, assim como temos muitas pessoas que nos amam e que estão no mundo espiritual, hoje estão desencarnados, pela lógica, vamos deduzir também que tem muitos espíritos que não gostam de nós, que não nos amam e que também estão no mundo espiritual. Então, temos uma quantidade muito grande de amigos e também de inimigos no mundo espiritual. Não é mesmo? Daí a atenção e a vigilância, mantendo na linha reta, para atrair os amigos e afastar os inimigos. Porque vencer o inimigo ainda é muito difícil para nós. Mas nós podemos conviver com ele, com paciência, com humildade. E esse é o objetivo da reencarnação. Temos na nossa família pessoas extremamente difíceis, pessoas extremamente complicadas, que estão na nossa família justamente a pedido, para que possam aprender coisas novas, para que possam receber ajuda, para se fortalecerem emocionalmente, porque em reencarnações passadas, nós desestabilizamos emocionalmente essas pessoas. Então, vem hoje na condição de filho, de filha, extremamente inseguros, na condição de marido, de esposa, extremamente inseguros, dependentes emocionalmente da nossa presença, suplicando o amor, suplicando a nossa atenção. Né? Então, qualquer pessoa, sem exceção, qualquer pessoa pode ter tido por um pai que haja pertencido a uma outra raça, vivido em outro país, em outra condição social, e que está reencarnado conosco para o resgate, para o progresso. Então, diante desse conhecimento, a pureza de sangue,
a pureza da raça cai por terra. É um conceito totalmente materialista. Porque nós hoje que estamos num corpo branco de olhos azuis, podemos sim, em reencarnação passada, estar na pele negra. Nós hoje que usamos um corpo de homem, podemos sim, em reencarnação passada, ter sido uma mulher, porque o espírito não tem sexo. A literatura espírita mostra para nós que conforme a necessidade da evolução daquele espírito, ele pode reencarnar, ele ou ela pode reencarnar como homem ou como mulher. Vai depender da necessidade, né? Então, os títulos de nobreza, os títulos de doutor, né? Que muitas pessoas gostam de exibir, amam, né? Ocorre uma coisa muito curiosa. Muitas pessoas ficam honradas de serem descendentes de um doutor devasso, de um coronel criminoso, e fiquem envergonhados de ter como um pai um sapateiro, um costureiro, mesmo que seja digno, mesmo que seja honesto. Então ainda vivemos tão apegados às coisas materiais, como moscas, voejando em torno da lama, sem perceber que estamos defendendo interesses materiais, puramente fictícios, que vão passar, porque não aprendemos ainda a enxergar e nem a juntar os tesouros do céu, que Jesus ensina para nós. Damos mais valores aos tesouros da terra, aos reinos da terra. Então, o respeito aos nossos familiares antepassados, familiares que já desencarnaram, é um ato de caridade para os nossos antepassados. O respeito a eles, né? Mas eles ficam muito mais contentes ainda conosco, além do respeito que devemos ter para com a memória deles. Eles que estão vivos, eles não estão mortos, estão vivos. Eles ficam mais contentes ainda quando observam que nós estamos praticando o que eles ensinaram, quando nós estamos seguindo os passos deles, seguindo os exemplos deles. Ficam muito mais felizes ainda. Será que vocês acham que uma mãe que amou tanto seus filhos aqui na terra e depois desencarnou, vocês acham que ela fica lá no reino dos céus, deitada numa rede, observando seus filhos padecerem, seus netos padecerem aqui na terra? Não. Eles vêm nos ajudar, eles vêm nos socorrer. Nas reuniões mediúnicas, toda reunião mediúnica, quase sempre, quando acontece o atendimento de um espírito perverso, quase sempre tem alguém que o ama, está próximo dele, ajudando no acolhimento. E consegue mais de lá do que de cá, né? Com certeza, muito mais. Duas pessoas já, Uhum. e o filho, ele bebia, se drogava, dava Entendo. pro pai e pra mãe. Entendo. O pai desencarnou, passou um tempo, a mãe se encarnou. Uhum. Você acredita que o rapaz hoje é uma beleza? Pois é. Existem uns apertos que só os desencarnados sabem dar, viu? Uns apertos que somente eles sabem dar, e isso muda a pessoa, né? A pessoa passa um aperto durante o sono físico e muda o roteiro, né? Então os espíritos consagram a afeição àqueles que estão ligados a eles, pelos laços da família. Eles não esquecem, né? E os nossos antepassados desencarnados não ficam satisfeitos, não se honram com as homenagens que nós tributamos a eles pelo orgulho ou pela vaidade. Certa vez, a minha mãe é médium, certa vez veio um familiar nosso do interior da cidade de Entre Rios de Minas, nos arredores de Entre Rios de Minas. Veio aqui, a gente morava aqui no bairro Bernardo Monteiro, e naquela época minha mãe era médium, e ela fazia reunião mediúnica. Tinha um cômodozinho lá que fazia reunião mediúnica. E esse familiar estava presente e participou. E durante a reunião manifestou
um personagem lá do interior, muito conhecido deles, um personagem que viveu uma vida de orgulho, de vaidade, que desprezava o pobre, que desprezava o doente, que naquela época tinha os leprosos, né? Tinha as pessoas com doença contagiosa, e aquilo era um estigma para a família. Aí ele deu um recado: olha, meu querido, volta lá para a sua terra, para a nossa terra, e avisa os meus irmãos que estão lá, avisa os meus sobrinhos que estão lá, para ser mais humilde, porque o meu orgulho me perdeu. Eu sofri demais aqui pelo fato de ter desprezado os pobres, de não ter ajudado as pessoas, de achar que a minha família é melhor do que as outras. Então, pode deixar comigo, eu vou avisar, sim senhor. Foi embora, 1 semana nada, 2 semanas nada, não deu recado. Lá na roça, naquela época, nos anos 60, 70, 8 horas, 8h30 da noite, já estava todo mundo já se ajeitando para dormir, né? Aí ele estava já se ajeitando para dormir. Na época era lamparina, não tinha luz elétrica, o quarto já escuro, quando apareceu na frente dele o defunto. E o defunto colocou a mão na cintura, que era um gesto muito típico dele, colocou a mão na cintura e disse: como é que é? Observem que eu não estou falando os nomes, né? De repente tem gente de Entre Rios por aqui. Ele disse: como é que é? Você vai dar o recado ou não? Aí ele: não, eu vou dar o recado, amanhã cedo eu vou pegar o cavalo e vou lá dar o recado. Olha, gente, a seriedade. Parentes nossos, familiares nossos, que estão no mundo espiritual, vendo que nós estamos encaminhando pelo caminho errado, pelo caminho do vício, pelo caminho da maldade, fazem de tudo para que nós deixemos esse caminho, para que nós voltamos para o caminho certo, para o caminho do bem. Então, os pais transmitem para os filhos a aparência física. Os pais transmitem para os filhos a aparência física, mas os pais não transmitem para os filhos a aparência moral. O espírito do pai e da mãe não se divide para passar um pouquinho para o filho. O espírito é indivisível. O espírito é único, mas a aparência física, sim, os pais passam para os filhos, mas a aparência moral não passam. Tanto é que temos muitos exemplos de pais bondosos terem filhos cafajestes, né? Vamos ser verdadeiros, não é? Cafajestes. Então, as semelhanças morais que costumam haver entre pais e filhos ocorrem pelo fato desses espíritos serem simpáticos. Existe simpatia, existe afinidade. Quem vê o pai, vê o filho. É como se fosse um clone, uma miniatura do pai, ou uma miniatura da mãe. É interessantíssimo. Então, a afinidade, o grau de afinidade é tão grande que parece a mãe rejuvenescida, parece a mãe na infância, ou o pai na infância. Então, são espíritos afinizados, que se atraem para viver juntos, reencarnam juntos. E vocês sabiam que existem muitos espíritos que estão desencarnados e que gostam tanto de nós, nos amam tanto, e ficam sabendo que nós estamos reencarnando e vamos passar por muitas lutas, por muitas provas aqui na Terra. Aí eles pedem: eu queria pedir a oportunidade de reencarnar junto com eles, para me ajudar, Não precisava absolutamente, mas aceita o jugo da reencarnação para ajudar. Quem lê o livro, Renúncia, lembra lá o caso da Alcione? Ela renunciou ao mundo adiantado, para vir na Terra, para ajudar uma criatura que ela amava demais. Lembra? Como é que era o nome dele? Pólux, né? Então, os pais exercem grande influência sobre os filhos, né? É este um dos objetivos da reencarnação, a influência que os pais exercem para que os filhos possam crescer em sabedoria,
e crescer também em bondade, porque nós estamos na terra para crescer. Nós não estamos na terra para praticar roubo, para praticar corrupção, para praticar crimes. Estamos na terra para iluminar, para crescer em sabedoria e bondade. É o que Jesus espera de nós, não somente de nós, mas os nossos filhos também, daqueles que estão ligados a nós, inclusive na condição de empregado, de funcionário, de subalterno. Temos responsabilidades com eles, precisamos dar-lhes as mãos para que eles também cresçam em sabedoria e bondade. Por isso, estão junto de nós. Se estão junto de nós, é porque nós devemos alguma coisa para eles, sem dúvida nenhuma, porque Deus não erra. Não existe erro na programação espiritual, na programação reencarnatória de ninguém. Então, os espíritos contribuem para o progresso uns dos outros, ajudando de todas as maneiras, dentro do limite do Evangelho, dentro dos limites das leis divinas. Então, pode acontecer que de pais bons e virtuosos podem nascer filhos perversos, filhos viciosos. É um mau espírito que pediu a oportunidade de reencarnar num lar bem estruturado para poder aprender, para que possa ser encaminhado para o caminho do bem. É um desafio. Não nasce nenhum filho em nenhuma casa se os pais não permitirem. Vocês sabiam disso? Quando a mãe vai engravidar, o pai, o casal vai ter um filho, eles são chamados no mundo espiritual, é feita uma reunião, e é falado para eles, tenho aqui um espírito ligado a vocês, mas ele é muito difícil. Se vocês aceitarem os merecimentos de vocês serão muito grandes. Não tenham medo, nós vamos ajudar vocês. Porque quando vem um espírito muito difícil, logo na sequência vem um anjo. Vocês já notaram isso? Vem um filho ou uma filha que é um verdadeiro anjo dentro de casa, para ajudar a carregar aquela cruz. Então, as nossas preces, as nossas orações não conseguem atrair para dentro da nossa casa um espírito adiantado, um espírito superior, para ser nosso filho. Mas as nossas preces e as nossas orações podem ajudar a educar o filho difícil, ou a filha difícil. Quer dizer que então o espírito evoluído não vem como filho mais? Vem como filho. Vem se precisar. Se precisar. Depende do... Para ensinar alguma coisa para os pais. Oi? Para ensinar alguma coisa para os pais. Ou às vezes a missão dele não é nem com os pais. Às vezes nem os pais precisam. Às vezes o trabalho dele é com a sociedade. Você já lembra de Jesus? Jesus devia alguma coisa para a mãe, para o pai dele? Os pais dele deviam alguma coisa para ele? O trabalho dele era com a humanidade. Muito maior, Então, os espíritos se agrupam em famílias, de afinidade, de gostos. Tem famílias que todo mundo lá gosta de música. Tem família que todo mundo gosta do direito. A família do Allan Kardec era assim. 11 filhos, 11. 10 dos filhos seguiram a carreira de advogado. O pai era juiz. 10 dos irmãos de Allan Kardec seguiram a carreira de advogado. Só tinha um que escolheu a carreira de pedagogia. O professor Hipólito Leon Denisard Rivail, que é o Allan Kardec. Porque a missão dele era outra. A missão dele era de educador. Ficou sobre a responsabilidade dele trazer para a Terra o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. Então, na tendência que apresentam os membros da família, nos gostos, nas aptidões deles, nós vamos identificar então o caráter de um grande povo. Nós podemos identificar o caráter do povo português, podemos identificar o caráter do povo da Noruega,
o caráter do povo alemão. Então, são espíritos de uma coletividade, eles têm uma característica especial, que é só deles, que mais ninguém tem. Então, afinidade. O Emmanuel ensina para nós que a maioria das reencarnações ocorrem, presta atenção, que isso aqui é muito chique. Quando eu li, eu fiquei encantado. A maioria das reencarnações ocorre por afinidade linguística. Vocês sabiam que a língua, o idioma, é uma grande barreira? Vocês já perceberam crianças que custa aprender a falar? Depois que aprende a falar, custa aprender a ler, custa aprender a escrever, e a reencarnação toda, aquela dificuldade. Por quê? É o primeiro contato com o português. O primeiro contato com o português. É a mesma coisa. O Divaldo conta de uns lá, que vieram lá do Egito Antigo, e que falavam o português na maior dificuldade, que ele cuidou deles lá na Mansão do Caminho, né? E nós temos também uma outra comparação. Tem criaturas que, quando o professor ensina qualquer coisa de matemática, o professor começou a explicar, o menino já entendeu tudo. Tem outros que fica ali debruçado em cima do livro, horas e horas, para poder tentar aprender alguma coisa, e é com muita dificuldade, né? Então, porque já conhecia a matemática antes, está apenas revendo, é muito mais fácil. Bom, então, sendo o espírito sempre o mesmo, em diversas reencarnações, alguns traços do espírito são mantidos, como, por exemplo, a expressão facial, mas os hábitos, a posição social podem mudar os gostos do espírito. Então, por isso que fica difícil identificar alguém na próxima reencarnação. Vocês sabiam disso? Nós temos amigos espirituais que diziam para nós assim: Milton, você mudou muito. Né? Que me conheceu a reencarnação passada e falou comigo: mas você mudou demais, você está diferente, você está quase preto, né? Você era bem diferente. Então, os pais, os traços genéticos dos pais, o costume do lugar onde está vivendo, a posição social, isso tudo mudam os gostos e mudam a aptidão, mas a expressão facial, o semblante é o mesmo. Os olhos são o espelho da alma. Os olhos são o espelho da alma. Quem vê os olhos, presta atenção nos olhos, enxerga a alma do próximo. E acontece também que pessoas que têm aparência muito feia, né? Pessoas assim, de traços brutais, mas que têm uma sensibilidade espiritual, possuem uma doçura, possui alguma coisa que encanta, apesar da aparência física não ser agradável, mas tem uma espiritualidade muito grande. Então, todos os dias, Allan Kardec fala que todos os dias deparamos com essas pessoas no dia a dia. Muito bem. Então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a reencarnação não destrói os laços de família, porque teve essa dúvida na época que Allan Kardec trouxe a doutrina espírita. Eles falam: agora acabou a união entre a família, porque quem nasce na nossa casa pode ser alguém que pertenceu a outra raça, que veio de outro lugar, não tem nada a ver conosco. Mas é muito pelo contrário. A convivência que nós vivemos com a família durante 20, 40 anos, 60 anos, estabelece laços, dissolve intrigas, dissolve inimizades. É para isso que existe a reencarnação. Jesus ensinou: reconciliai com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele, através da reencarnação. Porque se não reconciliar com o teu adversário, com o teu inimigo, será levado em prisão, e da prisão não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Então, se nós não conseguimos reconciliar
com as pessoas, viver bem com as pessoas. Na presente reencarnação, na próxima reencarnação, vamos encontrar novamente com aquela pessoa. Enquanto não reconciliar, é lei divina. Dá para imaginar nós vivendo no nosso lar, nos planos superiores, detestando uns aos outros? É impossível. A lei do amor deve funcionar na Terra. Muito mais ainda no mundo espiritual. Então, a reencarnação separa as pessoas apenas momentaneamente. Momentaneamente. Porque após a desencarnação, as pessoas se reencontram. E aqueles que já desencarnaram antes, vêm para nos visitar, vêm para nos ajudar, vêm para compartilhar conosco as experiências da vida, quando permitido. Não quer dizer com isso que nós vamos orar para o nosso avô, para a nossa avó, para o nosso tio, para a nossa mãe, pedir: ó, mamãe, dá um jeito aí, conversa com Deus aí para desembolar essa minha aposentadoria, mamãe. Né? Essa aposentadoria que não sai de jeito nenhum. Não. Esse tipo de pedido não vai ser atendido. Está lá no livro, se não me engano, No Mundo Maior. Nós temos que pedir para Jesus. Porque Jesus é que é o nosso Senhor. Jesus é que é o nosso libertador. E Jesus vai mandar para nos atender aquele que tem mais capacidade para nos socorrer. Porque o nosso parente desencarnado, apesar de nos amar muito, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades. Às vezes não vai ser o espírito ideal para resolver esse problema, né? Pode instituir, né? Pois é. Nem sempre é permitido. Eles podem, mas nem sempre é permitido. Porque os trabalhadores espirituais, eles obedecem rigorosamente. Rigorosamente. Às vezes não é permitido. Viu? Então, se uns reencarnam e outros não reencarnam, nem por isso o que ficou desencarnado deixa de estar presente. Através do pensamento, através da intuição, como a senhora mesmo disse, quando isso for permitido. Mas a simples presença daqueles que nos amam traz para nós uma alegria, traz para nós um sentimento de contentamento. Muitas vezes nós nos pegamos sorrindo sozinhos. Muitas vezes nós nos surpreendemos conversando conosco mesmo. Achamos que estamos conversando conosco mesmo, quando na realidade estamos ali um bate-papo de longas horas com espíritos familiares, com pessoas que nos amam e que estão preocupados conosco e que querem nos ajudar. Então, quanto menos apegado à matéria, quanto menos apegado às coisas materiais, maior é a possibilidade de sentirmos a presença dos bons espíritos junto de nós, maior é a possibilidade de termos junto de nós amigos desta e de outras vidas, que vêm compartilhar conosco das nossas provações. Quando André Luiz desencarnou, todo mundo aqui já deve ter lido o livro Nosso Lar, não é? Quem não leu deve ter assistido o filme, não é verdade? Quem não leu o livro e nem assistiu o filme, dá tempo ainda, né? Pode ler e pode assistir. Eu indico o livro, é muito melhor. Tinha dois ratinhos no cinema conversando. Um falava para o outro assim: eu assisti o filme O Vento Levou. Aí o outro riu debochadamente e disse: eu preferi o livro. Não quer dizer que ele leu o livro, ele roeu o livro. Né? Mas eu prefiro o livro, não para roer, porque o livro é mais rico de detalhes, né? Tem mais informações. Então pega o livro Nosso Lar, leiam, eu garanto vocês que não vão arrepender. O rapazinho aqui já pegou um, qual que é esse aí? Hein? Olha lá, o Livro dos Médiuns, está vendo? Novinho, já está estudando o Livro dos Médiuns. Então, o André Luiz, depois de desencarnado, ele ficou na zona umbralina
durante 8 anos. Porque ele desencarnou 8 anos antes do previsto. De que ele praticou suicídio? Não, ele não praticou nenhum ato suicida. Mas por que ele desencarnou antes da hora? Porque ele bebia. Ele fumava. Ele frequentava rodadas de boate. Ele era médico e pegou sífilis. Ninguém pega sífilis rezando. Pegou sífilis. E ele, que era médico, não sabia que estava com sífilis. E aquilo complicou. E deu uma oclusão intestinal. Todo mundo leu o livro, quem leu o livro aí está lembrando. Então, durante a cirurgia, ele não resistiu, ele desencarnou. E o doutor Henrique de Luna, um médico espiritual que cuidou dele, depois que ele foi acolhido, depois de 8 anos no abismo, esgotando o fluido vital, até poder ser acolhido para o hospital, no mundo espiritual, depois de acolhido, o doutor Henrique de Luna disse para ele: que pena que você desencarnou através do suicídio. Ele disse: mas deve ter algum engano, doutor, eu não me matei. Matou sim. Você bebia socialmente. Ele não era alcoólatra, ele bebia socialmente. Ele fumava socialmente. Ele frequentava a boemia socialmente. E com isso ele encurtou 8 anos da vida. Ele desencarnou 8 anos antes. Aí já respondeu. Suicídio inconsciente ou suicídio indireto, né? Ele não teve a intenção de se matar, mas os atos dele do dia a dia levou à morte do corpo físico antes da hora. E quando ele estava desencarnado, ele tinha um sonho muito grande, porque ele desejava voltar em casa para rever a esposa, para rever os filhos. Ele pedia várias vezes e o ministro Clarencio não permitia. Ele falava com a mãe: mamãe, conversa com o Clarencio para mim, mamãe, pede ele para deixar eu ir lá. A mãe saía fora, porque eles já sabiam que tinha problema em casa. Depois de aproximadamente 10 anos de trabalho, de acolhimento e trabalho no plano espiritual, foi dado para ele uma semana de folga. Aí os amigos disseram: você tem uma semana para ir lá na terra visitar a sua família. Ele ficou todo alegre. Então ele veio, né, na terra. E quando ele chegou em casa, ele ficou assustado, porque estava tudo mudado. Os móveis não eram mais os mesmos. Nada era igual. Um retrato grande na parede, que tinha ele, a esposa e os filhos, não estava mais lá. Assim que ele entrou em casa, ele viu sentada a filha mais nova, já mocinha, grande, desenvolvida, e viu que a sua esposa estava saindo do quarto, acompanhada de um senhor, de um médico. E ele percebeu que ela não notou a presença dele, porque ele estava desencarnado. Então, ele escutou a conversa da esposa com o médico. E o médico falava: olha, a situação do moço é muito difícil, viu? Aí a esposa do André Luiz, ou ex-esposa, né? Se chamava Zélia, chorando, falou para o doutor: ó, doutor, cura o meu Ernesto, ele é meu marido, eu não posso ficar viúva de novo. O André Luiz, quando escutou aquilo, quase que ele morre de novo. Quase que ele morre de novo. Olha que coisa assustadora. Então, levou um choque. No primeiro encontro, no primeiro dia, ele levou esse choque. Ele viu então, ele entrou no quarto, e justamente no lugar onde ele deitava, tinha um sujeito bigodudo lá. Um sujeito bigodudo deitado no travesseiro dele, nos lençóis dele. Ele olhou para aquilo ali e falou: meu Deus do céu, o que aconteceu? E para surpresa dele, tinha 3 espíritos obsessores do lado do homem, deixando ele mais doente ainda.
Então, quando André Luiz sai do quarto e vai para a sala, ele vê lá a filha mais velha com o bebezinho no colo. André Luiz já era vovô. E a filha mais velha diz: ó, mamãe, hoje desde cedo eu estou com saudade do papai. Não sei porquê, estou com saudade do papai. E a mãe falou: minha filha, não fala o nome do seu pai aqui. Você sabe que o doutor Ernesto não gosta, ele fica sem graça. Você sabe que seu pai já morreu. O André Luiz ficou muito abalado. Então, ele voltou para o quarto e ficou pensando: meu Deus, e agora? E nessa hora de tristeza, o Clarencio, que era o ministro do auxílio, amigo de André Luiz, surge para ele e diz: André, eu só vim aqui visitar você e vou pedir para você uma coisa somente nessa sua visita. Pratique o que Jesus ensinou. Se você praticar o que Jesus ensinou, vai tudo dar certo. Sobretudo, o assunto, amar o próximo como a si mesmo. Esse irmão aí está doente, ajuda ele. Então, André Luiz fez uma oração e pediu ajuda. E nesse momento ele teve a ideia: gente, mas que tolice a minha. Se fosse eu que tivesse ficado viúvo, eu também ia casar de novo. Já tem mais de 10 anos que eu desencarnei. É muito justo que Zélia procurasse outra companhia. Ele começou a pensar: aliás, antes de desencarnar, eu já tinha outras. Olha só. Então, baixou a razão. Então, André Luiz cometia o mesmo erro que o pai dele cometeu. O pai dele tinha 8 amantes. André Luiz não chegou a ter 8, mas ele tinha contato extraconjugal. Tanto é que ele ficou doente com sífilis, que era uma doença terrível. Hoje tem tratamento, mas no passado não tinha. Uma doença terrível. Então, André Luiz passou a encarar o doutor Ernesto como uma pessoa necessitada. E ele então fez uma prece e pediu ajuda para Jesus. E nesse momento ele pediu a presença da Narcisa, a enfermeira amiga que trabalhava com ele no plano espiritual. Narcisa chega e entende a situação e diz: André, nós precisamos ajudá-lo, é nosso irmão. Como? Como, Narcisa, nós vamos ajudar? André Luiz era médico e estava perguntando para uma enfermeira como fazer. Porque André Luiz conhecia a medicina da terra, não conhecia a medicina espiritual. A Narcisa disse: vamos no bosque, na floresta, vamos pedir para os espíritos da floresta essência de manga e essência de eucalipto. E nós vamos tratar dele. E assim foi feito. Aplicaram nele, no doutor Ernesto, essência de mangueira e essência de eucalipto. No outro dia de manhã, quando o médico chegou, o doutor Ernesto estava andando para lá e para cá, rindo à vontade. E o médico falou: meu Deus, que coisa boa. E André Luiz, então, percebeu que a família dele era muito maior do que a Zélia e os 3 filhos. André Luiz percebeu que a família dele era família humana, que ele precisava, sim, dedicar agora o tempo, os estudos e as suas energias em favor de quem necessita de ajuda, inclusive os da sua própria família. E na questão número 206 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores explicam para nós que todo homem deve se considerar feliz por pertencer a uma família em que encarnam espíritos adiantados. São os vossos antepassados, e eles não se honram com as homenagens que lhes atribuais por orgulho, mas se honram e se dignam quando nós praticamos os seus bons costumes de trabalho e de caridade. E ficou a lição mais importante, a lição de importância fundamental, que todos nós, todos os dias, precisamos aprender a amar, aceitando os nossos parentes difíceis,
como eles são e não como nós gostaríamos que eles fossem. Agradeço demais a paciência de vocês. Rogo a Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre, para ir na casa de todos nós, todos, tirando de lá todo espírito de doença, todo espírito de perturbação, trazendo paz e harmonia entre o casal, entre os irmãos, entre os filhos, e principalmente os jovens casais, que possam ter casa para morar, que possam ter saúde, que possam ter emprego e que possam receber os filhos de Deus como seus próprios filhos. E quando chegar o fim desta vida, devolver os filhos de Deus cheios de sabedoria e de bondade. Muito obrigado a todos. Saúde e alegria para todo mundo. Nós aqui agradecemos, né, pela explanação, por nos trazer tantas informações importantes sobre a nossa família material e espiritual, né, que nós precisamos crescer a cada dia mais alguém nessa família, né? É muito importante que a gente faça com que essa família cresça a cada dia, através daqueles que estão à nossa volta, no trabalho, na rua, seja onde for, né? A gente praticando um pouco de amor, de paz, de harmonia com as pessoas, buscando o crescimento espiritual nosso e daqueles que nos cercam. A casa tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em consonância com o Livro dos Espíritos, as obras básicas e a obra Missionários da Luz, que ocorre toda sexta-feira, a partir de 19h45, aqui na casa. Então, aqueles que quiserem estudar, aprimorar um pouco melhor os conhecimentos, né? Fazer o estudo em grupo, que é quando acrescenta mais informações, porque no estudo em grupo sempre tem um com um tipo de dúvida que às vezes a gente não percebe. E a gente vai crescendo com os esclarecimentos, com as discussões, com os entendimentos, né? Então é muito importante. Às vezes passam meses de estudo e você estuda só um pouquinho do livro, mas isso não quer dizer que você deixou de estudar muita coisa. Pelo contrário, você aprofundou nos estudos e adquiriu um conhecimento muito maior. Então essa é a importância do estudo em grupo. Então aqueles que puderem comparecer, né, é muito importante. Depois da prece final, nós teremos o passe, e aqueles que forem tomar o passe, é só se organizar em fila aqui ao lado, tá? Para receber essa bênção que é o passe. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos, abrandar nosso espírito e pedir ao Divino Mestre, Jesus, que nos ilumine em nossa caminhada, nos dê força para vencer os desafios que nos são colocados no dia a dia, nos ampare nas dificuldades e faça com que a gente possa superar todas as dificuldades e buscar sempre o entendimento, a paz, a harmonia, trazendo àqueles que estão à nossa volta o máximo de tranquilidade possível, para que não haja desavenças, não haja atritos, para que as coisas transcorram em paz e harmonia. E vamos pedir ao Divino Mestre que ampare todos aqueles que estão sofrendo com as guerras, tanto os agressores quanto os agredidos, e aqueles que estão fugindo, estão passando dificuldades em função dessas guerras. Guerras que não só ocorrem na Ucrânia e em Israel, mas em várias partes do mundo. Que todos possam estar sendo amparados e conduzidos para um posto de socorro, e que possam
ter um pouco de paz em suas vidas. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, que todos possam ter uma semana de paz e harmonia.